Olá, turminha, tudo bem? Vamos dar continuidade à nossa aula 2. Vamos nos guiar pelo nosso guia. Ou, se você preferir buscar informações no seu livro, aqui, ó, página 71. Tudo bem? Vamos iniciar. Hoje, nós iremos ver o movimento fascista. Então, aqui começa a saga de Benito Mussolini. Crítico ferrenho do governo italiano, só devemos recapitular que a Itália ela fez frente à Primeira Guerra Mundial, saiu vitoriosa, não obteve aquilo que ela queria ganhar, deu início a uma questão política e econômica que a população não apoiava e se sentiu prejudicada. Com isso, Benito Mussolini começa a ganhar apoio, começa a ganhar força perante a todos os problemas enfrentados pelo governo italiano da época. Ele funda em 1919 o movimento fascista de caráter nacionalista, ou seja, ele queria brigar pelos ideais italianos da Itália, com cerca de 200 participantes. Só para lembrar que os movimentos ditatoriais ou autoritários, eles sempre têm um apoio militar de algum país. E não foi diferente com o fascismo na Itália. Vamos lá, ao Partido Nacionalista Fascista. Benito Mussolini e seus aliados, eles pregavam a questão nacionalista, o respeito às riquezas, o respeito ao povo italiano. E como eu falei para vocês, com isso ele foi ganhando força perante a sociedade da época italiana. Ele funda, um partido nacionalista com cerca de 200 mil membros, e ele conquistou a aprovação popular em 1921. Frente ao partido fascista, critica o governo italiano, organiza movimentos contra o governo. Um desses movimentos ficou conhecido como a Marcha sobre Roma. 25 mil militantes participaram com camisas pretas, forma de protesto ao atual governo italiano da época, ocupando a capital assim da Itália. O rei Vítor Emanuel III, temendo uma guerra civil, o que ele faz? Nomeia Mussolini como primeiro-ministro italiano. Então daí Mussolini cria um movimento, critica o atual rei da Itália e com isso ele ganha um posto no governo. E além disso ele tem o total apoio militar. Daí ele começa o que? A decolar rumo ao assumir o governo italiano. Mas vamos chegar lá primeiro. Tá? Agora, vamos ver. Mussolini no poder. Logo no seu primeiro discurso frente aos parlamentares, ele diz que ele tem cerca de 300 mil camisas negras armados, pronto para organizar um governo fascista. Então, com isso, o parlamento italiano se sente pressionado e concede totais poderes a Mussolini em seu governo. E daí ele começa a realizar reformas econômicas e administrativas. Uma das primeiras atitudes frente a seu governo que ele fez foi a privatização dos serviços telefônicos, abolição do seguro de vida e o fim dos impostos sobre herança.
Então daí ele começa a colocar seus ideais, ele começa a formar o seu governo frente à Itália. Entre os anos de 1925 e 26, dissolve o partido de oposição. Então daí ele começa a caminhar para uma ditadura, ou seja, ele não iria ter mais opositores. Ele dissolve, ele acaba com os partidos. Fechou jornais. Quem ele não assassinou, ele expulsou da Itália, principalmente seus adversários políticos, né? O rei Vítor Emanuel, já bastante doente, né? Não tem como reverter essas ideias, essas posições de Mussolini. Então, com isso, ele vai adquirindo maior espaço dentro do seu governo. E ele inaugura na Itália uma ditadura. Então, em 1927, estava formado um Estado autoritário e militarizado. Então, o que nós vimos lá em 1919, ele forma um movimento. Em 1921, ele criticando o governo, ele consegue obter um cargo com Vítor Emanuel III, rei da época. E em 1927, ele se consadoliza, né, como ditador da Itália. Turminha, se vocês tiverem alguma dúvida, tá? Eu peço a vocês que podem entrar em contato com a escola, tá? Para que nós possamos rever essas dúvidas. Então, aqui, só para lembrar que nós, em nossas aulas, o que nós trabalhamos, como esses movimentos ditatoriais eles chegaram ao poder. Então, nós finalizamos hoje o nazismo, o fascismo na Itália. E na nossa próxima aula, nós iremos ver o nazismo. Tudo bem? Obrigado e até a próxima.